Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal. Algumas pessoas estão se queixando que estão perdendo os vídeos por algum motivo, então, galera, é bem simples. Se inscreve no canal, ativa o sininho e qualquer coisa, segue lá a página no Facebook, no Twitter, segue minhas redes sociais que eu sempre divulgo quando eu posto um vídeo. Bem, neste vídeo hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mitos e verdades desconcertantes sobre o cérebro. Esse vídeo foi, na verdade, inspirado por um filme que eu acabei de assistir. Assisti o filme tem pouco tempo, não é nenhum lançamento, é um filme antigo chamado Lucy, que fala sobre a questão de nós seres humanos usarmos 10% do nosso cérebro. O filme é muito legal. Trata-se de uma mulher comum que de repente sofre um acidente a partir do uso de drogas sintéticas e isso acaba afetando o cérebro dela e ela acaba desenvolvendo esse cérebro de uma forma ultra, mega power, sabe? Uma coisa assim descomunal. E aí ela começa a usar muito mais do que 10% do cérebro. E à medida que ela vai usando o cérebro muito mais do que um ser humano normal, ela vai ganhando superpoderes. E aí sabe, é telecinese, é tudo que você pode imaginar. Mexe as coisas com a mente, adivinha, é mãe de Ná, é uma mistura com o Doutor Estranho. Lucy, à medida que ela vai ganhando esses poderes, digamos assim, ela vai desenvolvendo muito sua capacidade cerebral. E o filme tem uma pegada de game que à medida que tudo vai ocorrendo, que a saga vai se desenvolvendo, vai aparecendo como se fosse sabe, o status de vida lá na tela, mostrando quantos por cento ela já conseguiu desenvolver do cérebro. É claro que você é uma pessoa bem informada, bem informado, e sabe que nós, seres humanos, não temos condições de usar nosso cérebro totalmente. Todos sabem disso. Nós só usamos 10% do nosso cérebro. Verdade ou mito? Ô, gente, na realidade, os produtores deste filme hollywoodiano quiseram fazer uma graninha em cima dessa máxima que tomou conta da sociedade de que a gente só usa 10% do nosso cérebro. Nós, seres humanos, usamos nosso cérebro todo. Essa coisa aí de dizer que a gente só usa 10%, de fazer exercício para aumentar para 20%, 30%, tudo isso é simplesmente conto da carochinha. Eu vou apresentar para vocês 10 afirmativas e vou perguntar se elas são verdade ou mito. Você vai respondendo. Ao final, você soma quantas acertou e você vai saber como é que anda seu conhecimento aí sobre este órgão tão explorado e hoje tão na moda que é o cérebro humano. Vamos lá, gente? Número 1. Quanto maior o cérebro, maior a inteligência, é claro, não é mesmo? Mito, verdade? Bem, gente, isso é mito. Estudos recentes que analisam essa questão de tamanho e inteligência mostra que o que realmente conta lá na hora do vamos ver em relação a quem é mais inteligente não é o tamanho. Tamanho também não é documento para o cérebro. É, na realidade, a complexidade da organização cerebral. O que conta mesmo é como está estruturado o seu córtex, mesencéfalo e, sobretudo, como está a ligação entre massa cinzenta e massa branca do seu cérebro. Então, tamanho não é documento. Não adianta, cérebro grande não é sinônimo de inteligência. Número 2. Dor de cabeça, na verdade, é dor no cérebro. Verdade? Mito? Mito, gente. O cérebro é o centro de comando do nosso corpo. Neste centro de comando são disparados vários sinais de alerta quando algo está errado. Um deles é a dor. Mas o cérebro em si não tem nenhuma terminação nervosa, então o cérebro não dói. É impossível você sentir dor no cérebro. Mas você pode dizer assim: ah, Miguel, e quando alguém tem uma meningite, quando alguém tem uma dor de cabeça muito forte, toma uma pancada, sofre um acidente? Não é o cérebro que dói. Dentro de sua cabeça não existe apenas o cérebro. O cérebro é a grande parte, mas o cérebro é envolto em meninges, você tem vasos, você tem uma série de estruturas
que podem doer, mas o cérebro em si, ele não dói. É por isso que alguns procedimentos cirúrgicos são realizados, inclusive com o paciente acordado, para que o médico, ao manipular seu cérebro, possa inclusive perguntar: e aí, tô aqui cortando um pedaço do seu córtex, o que é que está acontecendo? Parou de enxergar? Tá conseguindo falar? Não é mesmo? Então, cérebro não dói. 3. O ser humano tem o maior cérebro. Verdade? Mito? Bom, gente, pense aí em um hipopótamo, uma baleia, um elefante, um rinoceronte. Na realidade, o ser humano ele não possui o maior cérebro. Isso tá de cara, a gente percebe logo. Mas nós, seres humanos, possuímos uma ótima proporcionalidade entre o tamanho do cérebro e o tamanho do corpo. Aí você pode dizer: ah, então é por isso que nós somos tão inteligentes? Não. Alguns roedores também possuem uma relação muito parecida com a que nós temos com o nosso cérebro, e nem por isso estão por aí, sabe, dirigindo o carro, inventando coisas. Na realidade, como dissemos na afirmação anterior, na hora do vamos ver, o que conta mesmo é a complexidade do cérebro. É como o cérebro está organizado, e nós, seres humanos, não temos o maior cérebro. Mito, mitão. 4. Consumir bebida alcoólica mata os neurônios. Verdade? Mito? Bem, gente, na realidade, isso é mito. Beber não mata os neurônios do nosso cérebro, porém, muita calma nessa hora. Não é por isso que você vai sair por aí dizendo: professor Miguel disse que beber não tem nada não, tá de boa, então vamos aí cair na esbórnia, beber bastante que tá tudo liberado. Não é bem assim. O consumo de bebida alcoólica, ele interfere no seu cérebro, alterando a comunicação entre os neurônios, ou seja, suas sinapses. Então, na realidade, a bebida alcoólica, ela age de forma assim devastadora no cérebro. Tanto é que você, quando começa a beber, depois que você chega a um certo limite, você já perde um pouco de coordenação motora, ou muito, dependendo do que você bebeu, tem dificuldade para lembrar das coisas, dificuldade de aprendizagem, ou seja, afeta toda a sua cognição. Na maioria esmagadora das vezes, estes efeitos são reversíveis. Ou seja, você toma aquele pileque, sabe, brabo, tem no dia seguinte uma ressaca danada, mas o seu organismo volta ao normal. Seus neurônios se reorganizam. Mas em alguns casos, esses danos, eles causam mudanças, irreversíveis no cérebro. Esse é o problema. Essas mudanças irreversíveis, elas podem favorecer o surgimento de ansiedade, depressão. Então, tenha muito cuidado a beber, pois mesmo que você beba muito pouco, o suficiente para ter 0,08% de álcool no seu sangue, ainda assim não lhe fará bem, pois isto diminui a neurogênese de novas células no seu cérebro, ou seja, o nascimento de novas células aí dentro da sua cabeça em 40%, pode diminuir até em 40%, e isso é uma coisa que ninguém quer, né? Então, beba com moderação, tenha muito cuidado aí, evite as bebedeiras e vamos seguindo. 5. Exercitar o cérebro aumenta a inteligência. Mito? Verdade? Verdade, gente. Um cérebro ativo é um cérebro saudável. E o que é que nós estamos chamando aqui de exercitar o cérebro? É você procurar ler bastante, ler coisas variadas, literaturas diferentes, ler livros técnicos, humor, drama, comédia, ler de tudo, sabe? Aprender uma nova língua, gravar sempre coisas novas para estar exercitando sua memória, sair dessa rotina, sabe? Do dia a dia e tentar aprender algo novo. Isso é exercitar o cérebro, se alimentar bem, fazer exercícios também. Se você faz isso, claro que você vai ter um incremento na sua inteligência, entendendo que eu estou chamando de inteligência aqui a capacidade de mobilizar conhecimentos e resolver problemas. Então, se você está com o cérebro ativo, você tem conexões mais ágeis, mais rápidas,
consegue pensar melhor e consegue melhor resolver os problemas da sua vida, ok? 6. Para o cérebro humano, os 3 primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento da criança e isso marca a sua vida definitivamente. Verdade? Mito? Bom, gente, isso é um mito. Vocês devem ter ouvido isto como verdade absoluta em vários programas globais, jornais, circulando na internet, porque acreditava-se que até os 3 anos de idade a criança tinha um crescimento absurdo do cérebro e um número assim estratosférico de criação de sinapses e esse tipo de coisa. Isso é verdade, realmente isso ocorre. O problema é que isso não ocorre apenas nos 3, 4 primeiros anos de vida da criança. Isso que foi chamado de idade mágica vai até o início da adolescência. E a adolescência é um período tão importante ou mais importante do que esta fase infantil, pois é na adolescência que o cérebro humano ele vai se consolidar e com a entrada aí dos hormônios sexuais que vão facilitar digamos assim, que o adolescente se coloque em risco, que antecipe recompensas. Isto vai fazer com que o comportamento daquela criança que hoje é adolescente mude drasticamente. Outra coisa que acontece no cérebro adolescente é a mudança em relação ao centro do prazer no cérebro. Ser criança é estar numa posição muito boa. Você tem muita dopamina no cérebro. Ser adolescente, a coisa já complica. E adulto é mais diferente ainda. Então, nós vamos fazer até um vídeo específico sobre idades do cérebro, com foco na infância e na adolescência. Se inscreva no canal, nos acompanhe aí nas redes sociais para não perder esse vídeo. Ok? Então, mitão. 7. As áreas mais desenvolvidas do cérebro humano podem variar de pessoa para pessoa. Verdade? Mito? Isso é verdade. Pense aí num grande físico, um grande jogador de futebol, um grande escritor. Será que o cérebro dessas pessoas são iguais? Não, eles têm áreas particularmente desenvolvidas. E isso ocorre porque nós temos vários tipos de inteligência. É o que Gardner chamou de inteligências múltiplas. Então, enquanto um focou muito na inteligência lógico-matemática, o outro na sinestésica, o outro na linguística, cada um acabou desenvolvendo com mais ênfase determinadas partes dos seus cérebros que não vão coincidir, digamos assim, proporcionalmente na cabeça de cada um. Isso faz com que um seja melhor do que o outro? Não. Faz deles indivíduos diferentes que desenvolveram inteligências distintas. 8. O cérebro humano é cinza. Verdade? Mito, gente. Na verdade, o cérebro humano, ele é um órgão com diferentes cores. Se a gente arrancasse agora o cérebro da cabeça de alguém... Ih, rapaz, isso não pegou bem, não. Não, vamos deixar isso de lado. Vamos dizer assim, caso aparecesse um cérebro aqui, recém-saído da cabeça de alguém por vontade própria, nós veríamos que ele tem uma série de terminações, nós veríamos tonalidades de vermelho, massa branca, massa cinzenta, partes escurecidas. Então, isto é mito. 9. É mais fácil aprender outra língua na infância. Verdade? Mito? Bom, gente, isso é verdade. Ao nascer, nosso cérebro nos possibilita emitir qualquer som de qualquer língua no planeta, no universo, nas galáxias, sabe? O que acaba ocorrendo é uma poda. À medida que a gente vai, enquanto bebê, ali interagindo com pai, mãe, tio, tia, cuidador, cuidadora, sociedade, nós vamos esquecendo todos os outros sons e vamos fixar nossa atenção nos sons que são produzidos na nossa língua. Então, realmente, quando somos crianças lá na infância, nosso cérebro tende a aprender um outro idioma mais fácil. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que se você for grande fã lá de uma Beyoncé da vida, de uma Adele, você não se motive o suficiente para aprender sem tanta dificuldade, não é mesmo? 10. A diferença no comportamento de homens e mulheres podem ser explicadas a partir das diferenças entre o cérebro do homem e o cérebro da mulher. Verdade? Mito? Bem, gente, isso na realidade é um mito. Existem diferenças
associadas ao sexo no cérebro do homem e no cérebro da mulher. Essas diferenças têm relação com tamanho, com formas de processamento de informação, com, digamos assim, tendências a determinadas atividades técnicas e lúdicas, mas em hipótese alguma nós podemos dizer que essas diferenças explicam o que é ser homem e o que é ser mulher. Mais do que diferenças, o cérebro masculino e o cérebro feminino têm muita semelhança. Na verdade, muito do comportamento de ambos os sexos é mais atribuído à cultura e ao processo de treinamento desde lá o berço do que efetivamente ao cérebro. Bem, gente, se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, amigas, inimigos, inimigas, pessoas que você não gosta nem desgosta. O importante é compartilhar. Deixe seu like, um grande abraço e até a próxima.